Oi, bom dia, Aurora. Oi, Netuno, lindão, tudo bom? Olá, um ótimo dia para você. Está no ar o Animal Care, o programa que te conecta com o mundo animal. Você já percebeu o seu cãozinho hoje? Sabe se está tudo bem com ele? Nós vamos falar sobre problemas neurológicos, uma dica muito importante e que você precisa ficar atento. Tartaruga, cágado ou jabuti, você sabe qual é a diferença? Hoje você vai descobrir e também saber como pode ter um jabuti aí na sua casa. E conheça também uma das raças mais bonitas do Brasil, o fila brasileiro, as suas curiosidades e também como cuidar muito bem desse tipo de animal. Cadê o meu sorriso? Se você escolher para uma raça desse tamanho aqui, que nem a que eu tenho aqui na minha mão, que é a berê, se prepare então para mais ou menos aí uns 2 quilos de ração por dia. É isso mesmo, pessoal. Olá, Juscelino. Olá. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer recebê-lo aqui. Prazer A gente é está meu. falando aqui então de qual raça, Juscelino? Do fila brasileiro. Ele é imponente, né? Mas desde pequeno sendo socializado, ele é um cachorro amável, é muito, sabe? Pelo porte, todo mundo chama atenção, Fica né? com medo, É, né? chama Mas, Juscelino, atenção. falando um pouquinho das características, é uma raça que o pessoal tem muito como cão de guarda, né? Isso. É para isso que ele foi realmente designado, né? Uhum. Mas quando você tem um animal com você, igual você falou, né? A partir do jeito que você maneja o animal, que você o cria, é um animal que se relaciona bem até com crianças, né? Principalmente. É. Essa raça me surpreendeu, que inclusive eu tenho exemplo dos meus netos. Eu Certo. tenho uma inclusive irmã desse daqui. Foi muito surpreendente ver ela protegendo ela, a minha netinha. Que Então maravilhoso. aquilo me chamou muita atenção. E aí eu passei a realmente a amar a raça e admirar. Dá aqui a mão pra mim, minha flor. Dá a mão pra mim. Oi, tudo bem com você? Dá aqui a mão pra tia. Ah, meu Deus, que delícia! Pessoal, essa daqui que tá comigo, essa maravilhosa aqui, é a berê. Olha, gente, isso é fantástico. Olha o tamanho, a mão dela, o tamanho da minha mão. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais bonita. A gente vai falar agora, pessoal, de um assunto complexo, mas muito importante também, que é sobre os problemas neurológicos que os cães podem apresentar. E a gente está aqui com o Matheus. Bom dia, Matheus. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada. O problema neurológico nem sempre é tão visível, né, para os tutores. Como é que a gente faz para identificar esses problemas nos cães ainda em casa, ainda no início? A neurologia veterinária, ela é uma área muito ampla. Ela tem, hoje em dia, se desenvolvido muito com o avanço de exames de imagem que antes a gente não tinha na nossa disposição. Tomografia, ressonância magnética, outras tecnologias que a gente conseguiu trazer para a veterinária para melhorar o nosso diagnóstico. Melhorando o nosso diagnóstico, também melhora o nosso entendimento sobre as doenças que afetam o sistema neurológico dos cães. E ajuda a gente, ao proprietário, ao tutor, identificar em casa essas doenças. Variando desde a convulsão, que eu acho que é um dos sinais que são mais visíveis para o tutor, que é aquele cão que começa a se debater, começa a babar, às vezes ele faz cocô, faz xixi, e costuma não ser uma cena tão agradável, mas é uma situação, e a gente precisa ensinar o tutor a identificar para ele poder trazer, porque assim, o quanto antes ele trouxer para a gente, mais rápido vai ser o diagnóstico, e muitas vezes o tratamento vai ser otimizado. Mas o problema neurológico, ele vem por causa de algum trauma ou de alguma situação? Ou às vezes o animal pode desenvolver isso, às vezes geneticamente, ou sem nada ter acontecido demais assim com ele? Perfeito. As duas coisas, na verdade, podem acontecer. O que a gente tem de mais comum de doença neurológica na veterinária, assim, as que a gente mais atende, é a hérnia de disco, que é um problema, na verdade, na coluna do cão, mas que também faz parte do sistema nervoso, porque o sistema nervoso nada mais é do que o cérebro, né, o encéfalo,
toda a medula que vai levar a informação para todo o corpo poder trabalhar. Entendi. O problema que a gente resolve com cirurgia mais comum na rotina da neurologia. O outro problema mais comum é a convulsão. Certo. E a convulsão, na verdade, ela é um sinal de alguma doença, e aí pode ser por algum trauma que o animal sofreu em algum momento da vida, por alguma doença que ele tem que está causando uma convulsão, por alguma alteração ou predisposição genética. Então a gente tem raças que são conhecidas por ter doenças que levam a convulsões. E uma outra doença que também é muito comum, que a gente acaba vendo muito, principalmente no Brasil, é a sinomose. A sinomose, ela não é uma doença restrita do sistema nervoso, mas um dos lugares que ela vai se disseminar é o sistema nervoso, levando a convulsões. É aquela doença que o tutor normalmente conhece como a doença que descadera o cão, porque ele pode parar de andar por conta disso. Ele pode desenvolver tiques, que a gente chama de mioclonias. Certo. E a sinomose é uma doença que a gente previne com a vacina. Com a vacina. Então é muito importante a gente saber identificar. E como que eu identifico isso em casa? Isso. Se você perceber o cachorro, por exemplo, com uma hérnia de disco, ele vai ser um cachorro que vai sentir muita dor. Às vezes o dono não consegue identificar em casa, mas ele pega o cachorro grita. Ele vê o cachorro num canto, amuado, não quer comer, está sempre tremendo. Você encosta em algum lugar, ele chora. Já chora. Isso é um sinal de dor. Com certeza. Outro sinal da hérnia de disco, que pode ter vários graus, é o cachorro que começa a andar cambaleando, como se estivesse bêbado. E isso pode ser só nas patas de trás ou nas 4 patas. O cachorro que para de andar, às vezes o dono sai para trabalhar de manhã, o cachorro está bem, volta à tarde, o cachorro parou de andar. Então, são sinais da hérnia de disco. Quanto antes o tratamento, melhor é o resultado da melhora. Entendi. E a hérnia de disco, Matheus, ela tem alguma coisa relacionada com o tamanho do cão? Por exemplo, Tem. Cães maiores, que nem a Berê, que a gente está aqui, são mais propensos a desenvolver essa hérnia? Exato. Ela tem sim a ver com tamanho e raça, principalmente. A hérnia de disco que causa essa paralisia, que faz o animal parar de andar, normalmente acontece em cão de pequeno porte. As principais raças, o Bulldog francês e o Dachshund, que seria o salsichinha. Sim, sim. São as duas raças que mais tem, mas o Shih Tzu, o Lhasa, o Chihuahua, o Yorkshire e o cão SRD, que é o nosso amigo vira-lata, também pode ter. Nos cães grandes, eles também podem ter a hérnia de disco, mas é uma hérnia de disco que, se a gente for fazer uma comparação, ela se parece mais com uma hérnia igual o humano tem, que é a hérnia que causa dor, causa dificuldade para caminhar. É uma doença que vem evoluindo com o tempo, mas não faz ele parar de andar totalmente. E ela come quanto por dia, mais ou menos? Aí ela tá em torno de 1 quilo e pouco. E o Bono? O Bono aí é média de 2 De já, 2. né? E quanto tá pesando o Bono? O Bono tá com 60 quilos. E a Berê? A Berê tá com 39. O máximo é 70 quilos, 70. né? 70 quilos. Tá. Né? E assim, no dia a dia, Juscelino, qual que é o ideal para um cachorro desse porte, por exemplo? Claro que eu preciso ter um espaço grande. Talvez não esteja um espaço tão grande, mas tenha que você possa ter atividade com ele. Certo. Passear, né, com ele. E na verdade, assim, a atividade física, na verdade, é um animal que demanda muito ou é um animal, no geral, mais calmo? Quando o filhote demanda. Por ele muito energético, Muita energia, né? Então ele é todos filhotes, Claro. né? Todo filhote, até nós, né? Sim. Precisamos de... As crianças não Então, param, né? Não param. Então eles também demandam, mas depois de adulto eles se tornam um cachorro São muito mais mais calmos. tranquilo, mais calmo. Ele é muito fiel ao tutor. Uhum. Então, para as pessoas estranhas, você já socializando, né? Para que, de repente, ele como é um cão de guarda, Sim. não aceitar qualquer pessoa vir tocar. Claro, né? com Esse é o certeza. detalhe do cão de guarda, né? O cão de guarda, se qualquer pessoa tocar nele, acabou, não é mais cão de Não guarda. é mais cão de É guarda. mais cão de guarda. Mas mesmo assim, você tendo um cachorro desse tipo, por exemplo, eu quero que ele seja um cão de guarda, mas com a família ele se relaciona muito bem. Com todas as pessoas da família, ele é perfeito. excelente. Entendi. Eu tenho exemplo da minha casa. Aham. Eu Então posso eu não preciso ficar com medo, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, mas chega uma pessoa estranha, ele vai reagir diferente, mas com ela ele vai reagir... O detalhe é o seguinte, por uma criança pequena, por quê? Pelo porte dele. Então, de repente, ele vai brincar, mas aí, olha o tamanho dessa pata, né? Então, O tamanho da pata dele, tamanho disso gente, é o aqui. tamanho da minha mão, olha isso. Então a gente tem cuidado nesse sentido. Mas o meu netinho
tenta levantar ela assim, grudar ela aqui pro meio, tenta levantar. É irmã desse aqui. Então, e ele fica E tranquilo. ele fica olhando, protege inclusive. E a ração precisa ser uma ração boa, né? Claro, todos os cães, para você ter uma boa qualidade, você já tem que levar ele sempre ao veterinário para que possa te indicar receitar, também indicar o que é uma melhor. ração de boa qualidade. Uma parte do exame neurológico muito importante é a gente conseguir ver o cão andando, porque nessa parte a gente vai identificar a maior parte dos distúrbios do movimento. Então a gente sempre pede para o tutor caminhar com ele pelo consultório ou pelo corredor. Nessa parte a gente vai identificar se ele manca, se ele arrasta alguma mão na hora de caminhar, se ele tem alguma deficiência comportamental que possa indicar algum problema neurológico. Então, outra parte que é importante do exame neurológico é a gente avaliar os reflexos, que a gente avalia com basicamente um martelo, uma pinça para a gente testar se está todos os reflexos e a comunicação dos membros com o cérebro, tudo normal. Bem parecido com o que o médico faz com a gente lá no consultório, a gente bate o martelo, a gente vê se o reflexo está bom, tá? A gente faz uma série de testes aqui no rosto para a gente ver se a comunicação do rosto com o cérebro está boa. A gente testa os reflexos, a gente testa a sensibilidade do nariz. Então isso é o que a gente espera num cão normal que se faça. E o cão com problema neurológico, normalmente ele vai ter alguma alteração nesses testes e através disso a gente consegue dizer em qual parte do cérebro que está o problema. Ter aquele cão que começou a se comportar estranho dentro de casa, reconhecia alguns familiares, de repente começa a ficar agressivo, ele começa a trocar o dia pela noite, começa a uivar, latir pro nada, fazer cocô e xixi em lugar que não era acostumado a fazer. Isso são alterações de comportamento e aprendizado que podem estar relacionados com doenças no cérebro. O cão que começa a andar com a cabeça inclinada, ou inclinar a cabeça olhando para o rabo. Andar torto também. Andar torto, se desequilibrar, tentar levantar e cair. Tem cão que vai até o canto da casa e abaixa e pressiona a cabeça na parede. Tudo isso é sinal de distúrbio encefálico, né, do cérebro, que pode daí falar para a gente sinais de várias doenças. Desde um tumor, um AVC que pode acontecer em cão. Então assim, são várias doenças que quando o dono consegue identificar, ele consegue um diagnóstico muitas vezes mais rápido. Tem alguém que está ficando impaciente, é que ela quer porque quer descer, gente, né, Berê? Só pra gente finalizar então, Matheus, por exemplo, eu trago meu animal, né? Percebi que não tem tem alguma coisa estranha com ele, trago. É identificado algum problema neurológico. Como que é o acompanhamento? Tá. Nem sempre vai ser a cirurgia, talvez, né? Exato. Como é que é esse processo? O acompanhamento, a depender do caso, em um cachorro que tem epilepsia, que convulsione frequentemente, esse cão a gente precisa acompanhar para o resto da vida. Entendi. Fazendo exames periódicos para entender se a medicação que a gente está fazendo efeito, se não está tendo nenhum efeito colateral. Algumas doenças que inflamam o cérebro a gente precisa acompanhar ao longo de toda a vida também. Nos casos de hérnia de disco que não precisam de cirurgia, a gente tem que acompanhar e entender se está levando a dor, se a gente está controlando bem essa dor. Ela já arrancou todos os laços que ela tava no cabelo, que estava tão linda, já tá um laço na perna, né, dona Berê? A gente já vai descer você, minha flor. Então, gente, é importante você que tem um animal, então, como a gente sempre fala, né? Só amor não adianta, você tem que estar sempre de olho no seu animal, perceber se ele tem alguma coisa estranha, diferente, e acompanhamento periódico ao veterinário é muito importante, né? Acho que você pode, nesse momento, evitar muitos problemas futuros e garantir sempre aí a saúde perfeita do seu animal. Traz. Jusceline, a questão da higiene, como que funciona para cachorro desse porte? O aconselhável é banho uma vez por mês, né? E uma coisa assim que tem que ter bastante cuidado no banho é a questão das orelhas, né? A questão de ter otite, né? Então tem sempre a fazer
buscar o veterinário para que ele te indique um bom medicamento para fazer a limpeza, né, das orelhas. Gente, ele nunca me viu, tá? Eu nunca tinha visto o Bono e em nenhum momento ele teve uma reação ruim comigo, né? Eu tô passando a mão nele aqui desde a hora que eu o vi pela primeira vez. Ele deu um sorriso para mim quando eu cheguei, né, Bono? Então, gente, olha, é uma dica muito legal para você que tem um espaço, que gosta de animais de grande porte, né, de ter um fila brasileiro. É um animal muito lindo e que com certeza vai ser um bom companheiro para você e para sua família. Ai, meu Deus, que delícia! O Centro de Melhoramento Genético Unifil conta com ampla estrutura, profissionais especializados e o melhor da tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético de equídeos. O CMG realiza inseminação artificial, locação de éguas receptoras, transferência de embriões, coleta e congelamento de sêmen, diagnóstico de gestação, sexagem fetal, atendimento à propriedade, hospedagem de garanhões e doadoras. O CMG é responsável pela produção de animais com alto valor genético. Destaque para jumentos, muares, cavalo manga larga paulista e quarto de milha. Dezenas destes animais são referência nacional, ganhadores dos prêmios mais relevantes de suas categorias. CMG Unifil, a melhor estrutura e tecnologia para a prática de reprodução animal e melhoramento genético. O seu sonho de cursar medicina veterinária nunca esteve tão perto de se realizar. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre o nosso curso. Aqui na Unifil, além das aulas teóricas, os alunos têm a oportunidade de aprender na prática. Não é demais? Olha só! Aulas ministradas em laboratórios próprios no Hospital Veterinário da Unifil, considerado um dos melhores da região por sua excelente estrutura e modernidade. Os professores, em sua grande maioria, são mestres e doutores e se tornam grandes parceiros durante os 5 anos de curso. Direcionam estudos, projetos de pesquisa, supervisionam o estágio e nos preparam para as diferentes áreas de atuação no mercado de trabalho. Prazer, sou o André. Fiz graduação, pós-graduação e residência na Unifil. Hoje continuo minha história aqui, como médico veterinário no HV da Unifil. Venha você também realizar seu sonho aqui. Agora a gente vai falar sobre um bichinho que muitos de vocês eu acho que tem em casa, né? Que ficou muito comum como um bichinho de estimação, que a gente vai falar sobre os jabutis. Vocês vão ouvir aqui no fundo alguns carneiros. Mas vocês não se preocupem, porque a matéria hoje é sobre os jabutis, né, Dani? Isso, é sobre os jabutis. Dani, então vamos lá, vamos começar falando das diferenças, porque existe um pouco de confusão quando fala jabuti, cágado, tartaruga. Então eu queria que você contasse quais são as diferenças primeiro. O jabuti, essa espécie que a gente está segurando aqui na mão, eles são 100% terrestres. Certo. Né? Os cágados, que são os famosos que de uma forma comum a gente conhece, que são os tigres d'água, que são aquelas tartaruguinhas que você consegue adquirir elas de forma legalizada de aquário, certo. Eles são semi-terrestres, eles vivem tanto na água quanto na terra, mas eles precisam da água também. Entendi. E a tartaruga, né? O nome, a nomenclatura tartaruga é a tartaruga marinha de água salgada, né? Ela é 100% aquática, né? E ela é do mar. E essa nomenclatura é dela. Entendi. Então a tartaruga
é a tartaruga nossa marinha. E aqui na nossa mão, especificamente, nós temos qual exemplar de jabuti? Nós temos jabuti piranga, né? Nós temos 2 exemplares. Essa daqui é uma fêmea, filhote, jovem, né? E esse daqui é um macho. E como que a gente descobre que é macho e que é fêmea? Eles têm dimorfismo sexual que a gente fala, né? Que você consegue ver por uma característica dele, que é macho ou fêmea. Então a característica seria do casco, né? Então quando é reto, 100% reto, é fêmea. Ok. Quando ele tem essa parte curva, essa parte côncavo, ele é macho, porque ele precisa dessa estrutura para poder fazer o encaixe, para poder fazer a monta na fêmea, né? E aí poder fazer a cópula. A diferença de tamanho aqui é por conta de idade? É por conta de idade e também pela forma nutricional que esses animais têm, né? Isso daqui são 2 indivíduos, né? De próximas idades, né? Esse daqui tem aproximadamente aí de 3 a 4 anos, esse daqui tem aproximadamente de 15 anos, né? Você pode ver que esse está quase alcançando ele em questão de tamanho, né? Então, esse animal, ele tem um problema nutricional muito grave, uma alimentação irregular, e aí o que acontece? Faz com que o animal cresça com o casco deformado. Entendi. Que é muito diferente, né, um do outro. E você pode ver que é bem diferente estruturalmente ali, né? Ele tem várias, essas partes aumentadas que a gente chama de piramidismo, que forma assim umas piramidezinhas, né? Que isso é uma deficiência nutricional, né? Então esse animal tem uma deficiência nutricional extremamente grave, né? Que faz acontecer essa deformação do casco, né? E o que acontece? Deformação do casco, você pode ver também aqui na parte da boca, né? Que a gente fala aqui desse bico dele, né? Isso é uma carência nutricional, uma carência de vitaminas, né? Que é uma alimentação irregular que esse animal recebia. E o que acontece com esse animal, né? Cresce de uma forma errada. Então, o animal, ele cresce mais do que o casco, né? E aí ele fica apertadinho aqui dentro do casco, ele vai crescendo acima do normal e isso vai levando ele a ter problemas. Os órgãos vão ficando espremidos, apertar ali dentro, e isso leva o animal a ter pneumonia, leva o animal a ter uma má absorção, né? Vai se tornando algo irreversível e levando o animal a óbito. Né? Ele está aqui com vocês agora para recuperação ou agora ele foi apreendido e está com você e vai ficar aqui? Esse animal, ele foi abordado de uma forma irregular, então é um animal que ele não tem uma documentação de forma correta, não tem uma documentação, e a gente pode ver também que ele também não teve nutricionalmente o que ele precisava. Não foi tratado certamente, né? De uma forma correta. Você falou que o tigre d'água a gente pode comprar em casas de pet, assim, como a gente vê na cidade, essas lojas que vendem a ração e tudo mais, eu posso comprar lá uma tartaruguinha tigre d'água. No caso do jabuti não é assim. O jabuti também hoje a gente encontra ele nas lojas para você adquirir, também direto dos criadores, né, de uma forma regularizada, né? Então, animal que ele é microchipado. Então, esse daqui é um animal que ele é de uma forma regular, né? Ele veio de um criador, ele é legalizado. Então, um animal que é microchipado, um animal que ele vem com todo um histórico de documentação, nota fiscal, certificado de origem. Então ele recebe a alimentação de uma forma correta. Hoje existe-se no mercado rações próprias para a espécie, que tem tudo que esse animal precisa, né? E além dessa ração ele pode comer, igual você falou, tem gente que dá às vezes qualquer coisa. Então a gente está muito acostumado a saber que animal assim pode dar ali uma verdura, um legume, no caso dele pode? Ele pode, com vegetal, você pode dar uma couve, você pode dar um melão, você pode dar uma cenoura ralada, uma beterraba ralada, você pode dar um tomate, você pode dar um ovo cozido, né? Complementando junto com a ração própria para a espécie, que vai ter tudo na parte nutricional que ele precisa. Eles vão crescer ainda mais que isso ou chega uma hora que ele para? Ele vai crescer bastante. Vai crescer ainda. Né? Então é um animal que você tem que ter um espaço neles. Inicialmente ele não precisa de um espaço pequeno, inicialmente ele pode ficar num terrário, né? E depois, quando ele for crescendo, ele vai precisar de uma área onde ele consiga andar, né? Onde ele consiga ter um lugar de umidade para ele poder ficar, onde também ele tenha que ter um lugar adequado para ele tomar água e ele também poder tomar um banho, né? Mas são animais extremamente resistentes,
né? Calor, é frio assim, eles suportam? Eles precisam de calor, né? Então eles precisam também ali de um suporte de luz e também eles precisam da luz do sol, eles precisam da vitamina D, Precisa tomar né? sol. Precisa tomar sol. No caso do jabuti, tem algum cuidado específico em relação à saúde que eu preciso ficar atenta? O que você precisa mais ficar atenta nele é a parte de calor, né? Que são animais que eles precisam de calor, eles precisam de uma certa umidade, precisam da vitamina D e precisam dessa alimentação correta suplementada, né? É um animal rústico, é um animal que ele não tem tanta restrição alimentar, que a gente fala, é um animal que aguenta bastante a rusticidade, mas precisa se atentar com a parte nutricional. Esses animais comem de tudo, então a gente já pegou esse animal com pedra na parte do intestino, a gente já pegou esse animal que comeu parafuso, comeu caco de vidro, comeu coisas de borracha, então tem que tomar cuidado, né? E aí a gente tem que fazer intervenção cirúrgica, né, nesse animal para poder retirar esse corpo estranho. Como é que faz uma operação num bicho desse? A gente tem que abrir... Ele tem a carapaça aqui toda envolvida, né? Como que acontece isso? A gente tem que ter uma maquinazinha, né, especial. A gente abre aqui o blastrão, aqui embaixo, né? Tira essa parte, faz o acesso ao intestino, né? E aí depois a gente cola essa parte com uma cola especial específica com esse animal. Nossa, é muito infelizmente, invasivo pra ele, é uma né? cirurgia extremamente delicada, é uma cirurgia extremamente grave, pode levar o animal a óbito, né? E é um animal que ele aguenta muito tempo esse objeto estranho dentro do intestino para o proprietário notar, né? Que aí o que ele vai perceber? O animal vai parar de comer, o animal vai ficar mais triste. E esse animal também, quando tem um erro de manejo, deixa ele muito exposto às temperaturas. Então, a gente tem dias que está muito frio, tem dias que está muito quente, né? Essas trocas bruscas de temperatura, isso afeta eles também, principalmente eles quando são filhotes, estão na fase de desenvolvimento e eles adquirem pneumonia. Ai, que dó! Né? Então tem duas formas de você identificar a pneumonia. Lógico, eles apresentam uma dificuldade respiratória pela boca, mas ele pode ter espuminhas na parte do olho, forma um monte de espuminha aqui na parte do olho. Isso pode ser um indicativo no começo de pneumonia, que também pode ser também outro indicativo de estresse que esse animal pode estar tendo. Mas uma vez me falaram assim, que coloca o jabuti ou o cágado na geladeira e ele inverna. Isso é verdade? É que na realidade, o que acontece, né? A gente escuta muito falar isso daí, né? Eles são animais que eles têm pouco sangue circulatório dentro do organismo dele, né? E aí o que acontece? Sobre temperaturas baixas, no caso frio, ele precisa economizar energia para ele conseguir manter o metabolismo dele dentro. Então o que acontece? Às vezes tem gente que fala assim, chegou o tempo do frio, meu jabuti sumiu, agora ficou lá 2, 3 meses sumido, apareceu agora. Por quê? Ele abaixa o metabolismo dele, ele fica parado para economizar energia, né? E aí depois, quando tem a temperatura correta, volta a ter o metabolismo correto dele, ele se manifesta. Mas não que ele tá bem nesse tempo que ele ficou escondido. Não que ele tá bem, né? O ideal é que esse animal não faça isso, sempre esteja sob a supervisão do proprietário. Gente, nunca guarde o seu jabuti, o seu cágado na geladeira, por favor. É um animal também que não defeca todo dia, é um animal que você vai ver fezes dele aí, que ele pode fazer de 5 até 10 dias, né? Porque ele tem um metabolismo letárgico, né? Por questão que ele depende para poder fazer o metabolismo dele da temperatura, também do alimento que ele come, que isso vai fazer essa interferência dele. Falou de onde ele ficar, você falou que tem que ter um pouquinho de umidade. Então é importante, às vezes, eu deixar ele em contato bastante com água, dar um banho, ou não posso? Sim, você pode. Na realidade, você não pode mergulhar ele na água, né? Então a gente já chegou aqui de proprietário chegar, eu coloquei meu jabuti lá dentro da água e aí ele tá ruim, ele morre afogado. Então o que você pode fazer? Você colocar ele numa lâmina de água, né? A gente fala aqui em torno aí de 2 dedinhos, que não chegue aqui na parte do nariz ou da parte da boca, que ele possa ficar em contato com a água. Até uma água em temperatura ambiente, uma água morninha. Isso eles gostam, né? Porque a água acaba aquecendo eles, né? Então fica aí a dica pra você, os jabutis. Uma gracinha, viu, gente? Muito fofinho. Com a boquinha suja de tanto comer, olha lá. E ele, pelo jeito, ele tá querendo comer mais, porque ele tá doidinho pra ir pro chão, ó. Vamos deixar ele passear um pouquinho, então.